Olá, eu sou a Elciana e estou aqui com a professora Lilian, que é da equipe de Educação Física do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Ela estará comentando com vocês as 5 questões selecionadas da disciplina de Educação Física que fizeram parte do primeiro simulado do Enem 2012, aplicado a todos os alunos da rede pública estadual. Eu passo a palavra agora à professora Lilian, que dará início à sua apresentação. Oi, meu nome é Lilian, eu sou professora de Educação Física e atualmente eu sou responsável pela disciplina de Educação Física do DEB, da Secretaria de Educação. Estaremos comentando as questões de Educação Física que fizeram parte do simulado do Enem 2012. Então, vamos lá. A primeira questão o principal conteúdo dela foi esportes, né? O conceito e importância das lutas. O texto dizia o seguinte: antes de se tornarem esporte, as lutas ou as artes marciais tiveram 2 conotações principais. Elas eram praticadas com objetivo guerreiro ou tinham um apelo filosófico como concepção de vida bastante significativa. Atualmente, nos deparamos com a grande expansão das artes marciais em nível mundial. As raízes orientais foram se disseminando, ora pela necessidade de luta pela sobrevivência ou para a defesa pessoal, ora pela possibilidade de ter as artes marciais como própria filosofia de vida. Esse texto, né, esse fragmento de texto, ele foi retirado do livro A Educação Física da Escola, Implicações para a Prática Pedagógica de Carreiro. Um dos problemas de violência, né, que está presente principalmente hoje nos grandes centros urbanos são as brigas e os enfrentamentos de torcidas organizadas, além da formação de gangues que se aproximam de gestos das lutas, resultando muitas vezes em fatalidades. Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos foi mal compreendido. Afinal, as lutas... Aí nós temos 5 proposições. É importante a gente analisar uma a uma, e nós vamos perceber o seguinte, que algumas elas encontram-se corretas, porém, elas não têm relação com o que pede o enunciado do texto. Se nós voltarmos um pouquinho, ali ele fala sobre o problema da violência, né? Ali quando ele fala assim, portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos. Então, vocês voltem sempre no texto, verifiquem o que o texto, o que a questão está pedindo. Nesse caso, ele está pedindo o objetivo da aprendizagem desses movimentos. Voltando às respostas, se a gente analisar a primeira questão, se tornaram um esporte, mas eram praticadas com objetivo guerreiro a fim de garantir a sobrevivência. Está correto. Porém, não é isso que o texto, que a questão pede para a gente. Voltando lá no texto inicial, na primeira parte, isso, aonde está destacado em vermelho, realmente era praticado com objetivo guerreiro. Então, tem que tomar muito cuidado para não se confundir. Então, é importante sempre estar marcando, né, o que a questão pede. Voltando lá às respostas. As respostas, por favor. Aí na B, nós apresentam a possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito ao outro e a formação do caráter. Então, essa proposição ela está correta, porque ela atende a pergunta, né, da questão apresentada, que é a possibilidade de desenvolver o autocontrole, né, a importância de se aprender luta, o respeito ao outro e a formação do caráter. Agora, analisando as outras proposições, possuem como objetivo principal a defesa pessoal por meio dos golpes agressivos sobre o adversário. Isso não é verdade, né? Os golpes agressivos sobre o adversário e defesa pessoal eles não têm relação. A questão D, sofreram transformações em seus princípios filosóficos em razão de sua disseminação pelo mundo. Toda vez que uma luta ela sofre transformação nos seus princípios filosóficos, ela já não é o mesmo tipo de luta. Ela se torna, ela recebe um outro nome e se cria uma nova filosofia. Por isso, não é essa a questão. E a letra E, se disseminaram pela necessidade de luta pela sobrevivência ou com uma filosofia pessoal de vida. A gente percebeu pelo texto que também não tem relação com a resposta. A segunda questão é em relação à dança, né? A dança ela é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos religiosos,
festas, lendas, fatos históricos, acontecimento do cotidiano e brincadeiras, e caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares, figurinos e cenários representativos. É um texto retirado da proposta curricular do Estado de São Paulo, do livro de Educação Física, 2009, da Secretaria de Educação. Pode seguir. A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria de um povo. Considerando como elemento folclórico, a dança revela as proposições, manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo. Corretíssima, porque aqui ela abrange tudo. É uma manifestação afetiva, ela é histórica, porque ela conta a história do seu povo, ela é ideológica, ela é intelectual, é espiritual, e ela é uma forma de expressão, né, de toda uma comunidade. A segunda proposição diz que aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um povo. Ela não tem esse caráter de entretenimento afetivo e espiritual somente, né? Daí dizendo que desconsidera os fatos históricos. Então, esse desconsiderando fatos históricos já eliminaria essa proposição. A questão C, acontecimentos do cotidiano sob influência mitológica e religiosa de cada religião, sobrerepondo aspectos políticos. Não, ela não tem influência mitológica, né? É algo que aconteceu de fato. Então, esse também estaria eliminado, principalmente em relação a essa questão mitológica. A questão D diz que tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são classificadas em um ranking das mais originais. Não tem ranking, né? Então, esse ranking aí também, ele acaba... Porque se existe uma tradição num determinado local, não existe um ranqueamento, né? Isso aí também já eliminaria essa questão. E a última, lendas, que se sustentam em verdades históricas, uma vez que são inventadas e servem apenas para a vivência lúdica de um povo. Tanto é que não é lenda que até hoje existe a manifestação das danças folclóricas. A terceira questão, ela fala sobre a saúde. Então, a saúde, no modelo atual de qualidade de vida, é o resultado das condições de alimentação, habitação, educação, renda, trabalho, transporte, lazer, serviços médicos e acesso à atividade física regular. Quanto ao acesso à atividade física, um dos elementos essenciais é a aptidão física, entendida como a capacidade de a pessoa utilizar seu corpo, incluindo músculos, esqueleto, coração, enfim, todas as partes, de forma eficiente em suas atividades cotidianas. Logo, quando se avalia a saúde de uma pessoa, a aptidão deve ser levada em conta. A partir desse contexto, considera-se que uma pessoa tem boa aptidão física quando apresenta uma postura regular. Voltando lá no texto, o autor deixou bem claro que a aptidão física ela é entendida, né, como a capacidade da pessoa utilizar seu corpo. Quando a gente coloca utilizar seu corpo, a gente tem que entender que são conjuntos de fatores e não fatos isolados. Então, para você ser apto fisicamente, você tem que ter uma boa condição cardiorrespiratória, cardiovascular, uma postura, um padrão de postura bom, né, saudável. Enfim, é um conjunto de fatores, e não coisas isoladas. Então, a primeira a gente já eliminaria por isso, né? A postura regular faz parte, mas não ela sozinha, ela não responde por si. A B, pode-se exercitar por períodos curtos de tempo. Exercitar é uma coisa, ter aptidão é outra. Então, também, ela não tem correlação com a aptidão física. A C, pode desenvolver atividades físicas do seu dia a dia, independente de sua idade. Sim, porque se você tem uma boa aptidão física, você pode estar realizando qualquer tipo de atividade, desde varrer uma casa, lavar uma louça, correr, pegar um ônibus, você levantar e sentar, no caso dos idosos, né? Enfim, realizar qualquer tipo de atividade no seu dia a dia sem ter algum tipo de problema, né? A questão D
pode executar suas atividades do dia a dia com vigor, atenção e uma fadiga moderada a intensa. O que está errado nessa questão? Ela estaria certa até a metade dela. Com vigor, até dá para considerar. Só que quando ela fala de uma fadiga moderada a intensa, você já está num nível que passa da atividade física para exercício. Moderada a intensa é quando você já requer muito mais do indivíduo. Então, isso aí já tiraria essa questão de estar correta. E a letra E pode exercer atividades físicas no final do dia, mas suas reservas de energia são insuficientes para atividades intelectuais. Então, ela estaria errada porque reservas de energia insuficiente para atividades intelectuais, isso aí já tiraria a questão fora. A próxima questão é em relação a esportes e voleibol. Essa questão é bem interessante. Se a gente ler vamos ler o texto lá. O voleibol, ele é um dos esportes mais praticados na atualidade. Ele está presente nas competições esportivas, nos jogos escolares e na recreação. Nesse esporte, os praticantes utilizam alguns movimentos específicos, como saque, manchete, bloqueio, levantamento, toque, entre outros. Na sequência de imagens, identificam-se os movimentos de... o mais importante nessa questão é você saber, independente do esporte, aí está mostrando uma manchete, um saque lá, a posição inicial de um saque, uma manchete e, por último, um bloqueio. Se fosse qualquer outro esporte, é importante você saber para que serve cada fundamento. Então, esse foi o objetivo dessa questão. Voltando às proposições lá. Primeiro, sacar e colocar a bola em jogo. Então, o saque é uma forma de colocar a bola em jogo, correto. Defender a bola, que é a manchete, é o segundo quadro. E realizar a cortada como forma de ataque. Então, a cortada, ela serve para o ataque. Então, essa resposta está correta. A letra B, arremessar a bola. A gente não arremessa a bola, a gente saca. Tocar a bola, tocar para passar a bola ao levantador. Tudo bem. E bloquear como forma de ataque. Então, a gente não bloqueia como forma de... no caso, a gente não está bloqueando como... O bloqueio é uma defesa. Então, a B já estaria errada. A C, tocar e colocar a bola em jogo. A gente saca. Então, é sacar. Aí também já estaria errado. Cortar para defender. Não, a gente corta para atacar. E levantar para atacar. Tá? Então, tem duas proposições dentro dessa questão que já eliminaria ela. A D, passar a bola e iniciar a partida. A gente saca para iniciar a partida. Lançar a bola ao levantador e realizar a manchete para defender. Então, seria ali passar a bola, seria sacar. E a letra E, cortar como forma de ataque, passar a bola para defender e bloquear como forma de ataque. O bloqueio é a defesa. E lá na sequência a gente viu que o primeiro era o saque, não a cortar. E a última questão é a questão 110 Enem 2010. É a ginástica, né? O movimento, o desenvolvimento das capacidades físicas, qualidades motoras passíveis de treinamento. Ajuda na tomada de decisões em relação à melhor execução do movimento. A capacidade física predominante no movimento representado na imagem é a velocidade, que permite ao músculo executar uma sucessão rápida de gestos em movimentação da intensidade máxima. Nós vimos, né, que a bailarina lá está fazendo um alongamento, né, numa barra, né, e está procurando amplitude. Então, não tem velocidade nesse movimento. Então, já estaria eliminada aí a questão A. A questão B, a resistência, que admite a realização de movimentos durante considerável período de tempo, sem perda da qualidade de execução. Essa, nós poderíamos até pensar, só que resistência são movimentos consecutivos. Porém, ali não está dando essa ideia. A questão C, a flexibilidade, que permite a amplitude máxima de um movimento em uma ou mais articulações sem causar lesões. Essa seria a proposição correta. Né? Então, a bailarina ela está realizando um movimento de alongamento, né, buscando a flexibilidade. E a D, a agilidade, que possibilita a execução de movimentos rápidos e ligeiros com mudanças de direção. Não é o caso ali, ela está
é um movimento estático, né? Ela não está se locomovendo de um lado para o outro. E a letra E, o equilíbrio, que também seria uma questão que a gente poderia até pensar, que permite a realização dos mais variados movimentos, com o objetivo de sustentar o corpo sobre uma base. Mas, como ele está pedindo, voltando lá na questão, lá no texto, a capacidade física que predomina no movimento representado na imagem, que predomina, né? É predominante. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração, que é, no caso, a flexibilidade. Poderia ser o que ele poderia, mas como ele colocou predominante, é a flexibilidade. Então, nós agradecemos à professora Lilian pelos seus esclarecimentos e convidamos você, aluno, para assistir os demais vídeos de outras disciplinas que estão disponíveis no portal Dia a Dia Educação, na página do aluno no espaço do Enem.